O figurino é a pele do ator e é de grande importância para o ator se sentir bem dentro do figurino de seu personagem e utilizar no traje para comunicar a essência do espetáculo. O figurino, quando incorporado pelo ator, é eficiente, está bem resolvido. Um figurino equivocado pode arruinar uma interpretação e, consequentemente, uma trama. Em linhas gerais, a pesquisa de imagens feitas através de livros, internet, filmes, revistas, fotos, etc., é uma das primeiras etapas do trabalho da figurinista, seguida de croquis, estudo das cores, pesquisa de tecidos, materiais, texturas, roupas prontas, acessórios, enfim, tudo que envolva a vestimenta. O olhar apurado de uma figurinista analisa esteticamente a fotografia, a fotogenia do figurino e, tecnicamente, o caimento desta roupa no corpo do ator que a vestirá. As pesquisas são fundamentais para o figurinista e para o processo de criação dos trajes de cena, seja um roteiro de época ou um roteiro contemporâneo. Faz parte da metodologia do trabalho da figurinista um amplo tipo de pesquisa, pesquisa histórica, de campo, quando possível, de hábitos, comportamental, de costumes, de gestos, cultural, de cores, de materiais de moda e orçamentários. A criação do figurino é um processo artístico onde arte e design e seus diversos aspectos se reúnem para produzir um elemento comunicador. Parte-se de referências visuais e bagagem cultural, mas acrescenta-se o uso de novas tecnologias. Etapas: leitura de texto, análise do texto e criação da tabela de ação. Discussões iniciais com o diretor. Pesquisa do figurino. Desenhos preliminares. Croquis e finalização. Brainstorm, tempestade de ideias. Nesse processo, a importância está não apenas no criar, mas no transmitir o que se pretende, fazendo com que o público perceba, ainda que de forma intuitiva, a mensagem ou os signos que estão representados no figurino. Independente do meio, o figurino é responsável por atrair o espectador para o mundo onde está sendo encenado, uma vez que cada roupa está carregada de elementos estéticos que dialogam com a cena. Através do figurino é possível situar o período histórico do espetáculo, o gênero, identidade dos personagens. Seja qual for o gênero do espetáculo, a narrativa estará presente em forma de arranjar uma sequência de fatos onde os personagens se movimentam num determinado espaço à medida que o tempo passa. O texto é baseado em elementos os quais são o enredo, espaço, tempo e personagem. Para a pesquisa inicial de um determinado figurino, devemos nos atentar às seguintes especificidades de um espetáculo. Enredo: criado, já existente, modificado, adaptado. Esqueleto de um espetáculo: aquilo que dá sustentação à história. Contém toda a informação acerca dos personagens e período histórico. Espaço: presente, futuro possível, passado, histórico, etc. Estações, meses, feriados, manhã, tarde, noite. Localidade geográfica, etnias e regionalismo. Tempo: o figurino convence que a narrativa se passa em determinado recorte de tempo, seja este um certo período da história, e demonstra a passagem deste tempo. Espaço: o figurino ajuda a definir ou tornar imprecisa a localidade geográfica onde a história se passa. Elementos de um figurino: estilo: realistas, figurinos que retratam o vestuário da época com precisão histórica. Pararealistas, figurinos inspirados na moda da época, porém estilizados, onde a beleza prevalece sobre a exatidão pura e simples.
simbólicos. Quando a exatidão histórica perde completamente a importância, traduzindo simbolicamente caracteres, estados de alma, criando efeitos dramáticos ou psicológicos. Cores. Através das cores, pode-se detectar o estado de espírito, seja se está alegre, triste, rebelde, etc. E o gênero no qual a peça ou filme está inserido. Drama, comédia, terror, etc. Volume. Produções estilizadas podem ser utilizadas de forma exagerada ou pequenas demais para enfatizar uma cena, como ressaltar aspectos do corpo do ator. Silhueta. A silhueta do figurino o insere temporalmente. A maquiagem não tem só recursos para fazer você envelhecer. Eu tenho certeza que em algum filme ou espetáculo teatral você já deve ter visto, por exemplo, o uso da maquiagem para fazer feridas, manchas, sinais, tatuagens e até para transformar as pessoas, afinar o rosto ou redesenhar traços. Mas a maquiagem não é só para beleza estética, mas também para a transformação e caracterização do personagem. O figurino sempre está andando muito junto à maquiagem. Os dois se completam e são essenciais para a transformação do ator, caracterizando o seu personagem. Se a gente começar a pensar na época do ano que estamos, nós pensamos nas roupas que usamos nos dias de hoje. Mas se a gente começar a pensar no passado, se eu quisesse fazer uma peça de época histórica, os figurinos não seriam como os atuais, com certeza não. Em que ambiente a gente colocaria esses personagens? Será que o ambiente seria uma sala com TV, videogame e celular? Com certeza não, né? Então, dependendo da história que eu quiser contar, eu preciso ter um cenário que seja coerente com essa história e também com o figurino, é claro. A gente já falou de figurino, maquiagem, cenário. O quarto elemento visual, qual é? Vou te dar uma dica. Se a gente está numa cena de praia, esse elemento ajuda muito a entender em que momento do dia acontece a história. Para saber isso, eu preciso da iluminação. A iluminação é um elemento muito importante para dar foco em determinados personagens e ajuda a identificar se a cena se passa durante o dia ou durante a noite. Se eu quero que um personagem tenha mais foco, que ele fique mais em evidência na cena, por exemplo, eu posso colocar uma luz mais intensa sobre ele. Se eu quero distinguir um personagem mau de um bom na minha história, eu posso colocar luzes de cores diferentes sobre eles para tentar mostrar ao espectador quem é quem nessa história e quais as intenções deles. Além disso, a maquiagem em determinada iluminação cria efeitos incríveis. Elementos do teatro. Elementos visuais, aqueles que se pode ver, elementos sonoros, aquele que se pode ouvir. Os elementos visuais ajudam o espectador a reconhecer alguns aspectos, seja do personagem, seja da história, seja do lugar que está acontecendo tudo isso somente olhando. Por exemplo, olha só esse personagem aqui. Quem você acha que ele é? Só olhando para a roupa dele? Será que dá para a gente perceber? Acho que deu para ter uma ideia, né?